Vamos lá, vamos lá. Estou gravando e entramos de novo. Agora deixa eu só achar o PowerPoint aqui, só um pouquinho. Tá. Ai, que coisa, hein? Só um pouquinho. Estão vendo aí agora? Estamos. Então, beleza. Então, vamos de novo lá. Tá, então a gente comentou do título. Vamos na sequência, então. Vai lá. Então, vamos lá. Deixa eu jogar você aqui para baixo, André. Vamos lá, introdução. A percepção do paciente em relação à condição bucal impacta a qualidade de vida. Então, nesse caso que foi apresentado nesse artigo, o paciente tinha uma insatisfação com a estética, né? A funcionalidade também não estava lá, aquelas coisas, pelo que eu vi. E tinha um acinzentamento da gengiva, tá? Isso é uma outra coisa que a gente pode discutir aqui agora há pouco. Vamos lá. Bom, isso é o que a gente... Fale, professor. Isso, volta um pouquinho ali. Isso é o que a gente vem falando, na verdade, desde a prótese total, né? Prótese parcial removível até chegar na fixa. Que a percepção do paciente em relação à condição bucal impacta na qualidade de vida. Então, paciente desdentado total, ou que seja, faltando um incisivo central superior, isso vai afetar a autoestima dele. Então, isso a gente já bateu na tecla, já repetiu várias vezes para vocês e o artigo só relembrou, né? Todos sabem o que é o zênite gengival, gente? Vai sair? Zênite gengival. Vai ser 1 hora. Isso que eu tô esperando você acordar, né, bonito? Porque eu falei com ele. Vamos travar o áudio dele. Consegue travar ele? Deixa eu... Acho que é o da Mara e o... vou ter que parar a transmissão um pouquinho, só um pouquinho. Tava prontinho. Eu não consigo travar. Aí o teu, André, você coloca o áudio de volta aí, André. Que eu travei todos. Pronto, beleza. Bom, então, o pessoal, você sabe o que é o zênite gengival, né? Então, quando você tem uma área prejudicada por um escurecimento de gengiva no triângulo da área vermelha aqui, ó. Quando você tem um prejuízo dessa área, esteticamente não fica favorável ao paciente, né? Então, isso é um dos motivos pelo quais, nesse trabalho, sugeriram a troca dos núcleos, né? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Se troço passar, o demônio. Aqui. É muito utilizado núcleos metálicos fundidos para promover a retenção do material restaurador definitivo. Porém, apesar de ter boa adaptação, rigidez e radiopacidade, pode se tornar um problema estético devido à translucidez dos materiais utilizado a fim de reproduzir ópticas dos dentes, bem como pode deixar a gengiva marginal escura. Bom, gente, aqui é um problema de quem utiliza e faz o núcleo metálico fundido, né? Só que, dependendo, esse escurecimento da gengiva, aqui nesse artigo está colocando a culpa no núcleo metálico fundido. Eu acredito muito, gente, que esse escurecimento advém mais da coroa metalocerâmica do que propriamente o núcleo, tá? A liberação de íons metálicos que se dá pela raiz é somente se houver fratura dela, tá? Então, assim, isso para mim não está bem
selecionado, que o núcleo vai ocasionar o escurecimento da gengiva. O escurecimento da gengiva vem muito pela convecção da coroa metalocerâmica. Ok, gente? Vamos lá. Ok. Aí sim, o sistema cerâmico pode ajudar a suprir as necessidades estéticas. O que são os sistemas cerâmicos hoje? Hoje nós temos coroas metal free, que temos de silicato de lítio e zircônia, né? Tem outros sistemas que já foi deixado de lado, que a gente não utiliza mais aqui, não me vem o nome na cabeça agora, até o final da aula eu falo, mas assim, são biocompatíveis, né? Não ocasionam escurecimento. Então, assim, o grande pulo do gato, nesse caso, nesse trabalho, não é que o núcleo metálico fundido vai ocasionar o escurecimento, e sim a coroa metalocerâmica. A grande questão é que, como a gente vai reabilitar com coroas metal free, o problema é deixar o metal por baixo dessa coroa metal free. Então, o que ele está dizendo aqui, né, de ter translucidez, fluorescência e opalescência adequada, quando você tem um núcleo metálico fundindo por baixo dessa coroa, você vai ter a estética comprometida, né? Principalmente nessa trespasse de luz por essa coroa. Então, é o que eu sempre digo, você pode fazer uma coroa metalocerâmica, já é uma limitação estética dela, né? Vocês que vão para balada, né, vão sorrir lá com uma coroa metalocerâmica, vai bater aquela luz neon, naquele dente onde você tem a coroa metalocerâmica vai estar escuro. A impressão é que você vai estar sem dente. Então, e falando em estética absoluta, essa, na minha opinião, é uma das vantagens de substituir esse núcleo metálico fundido. A não ser que, radiograficamente, ele apresentasse foi mal projetado, não seguiu aquelas regras de profundidade de raiz, né? Metade do ápice até a altura óssea, de repente ele não teve os 2/3 da raiz. Se uma daquelas regras não foi indicada, a indicação de substituição desse núcleo, né? E aí a grande questão, né, professor, agora é quando que eu posso colocar esse núcleo metálico fundido, tá? E tem mais outra situação para vocês, gente. Quando vocês chegarem, um paciente como esse na cadeira de vocês podem radiografá-los antes, tá? Você vai observar o núcleo, tá? Agora, vocês não irão conseguir, debaixo de uma metalocerâmica, observar o quanto de remanescente esse paciente tem, tá? Então, para quem pensa em substituir núcleo metálico fundido, a indicação tem que ser muito bem feita. Observação. Por que eu falei isso? Debaixo da coroa metalocerâmica, se ele tiver um remanescente, qual é aquele remanescente que a gente quer sempre, né? De 2 milímetros, 2, 3, o efeito férula. Se eu não o tenho quando eu removo a coroa, aí vai ser difícil a indicação de pino de fibra de vidro, tá? Então, vocês têm que tomar muito cuidado ao oferecer isso para o paciente, tá? Porque senão ele vai ter que voltar para um outro núcleo metálico fundido. E isso que tem que ter bastante consciência, tá? Porque é muito bonito no artigo, né? Mas na vida real o negócio muda. Quer falar alguma coisa, professor? Alguém queria falar? Jordano. Professor, eu estava lendo uns artigos que estavam falando que o pino de fino de vidro pode ser indicado mesmo tendo uma menor quantidade de pérola, mas se o paciente tiver uma estabilidade oclusal melhor, tiver uma boa estabilidade oclusal, o quanto isso é verdade e não é? Isso Diga a tua opinião aí, professor, depois eu falo a minha. Então tá bom. Eu penso assim, tá? Eu já peguei alguns casos em consultório, tá? Uma visão clínica, tá? De fratura, principalmente de elemento anterior. Porque as forças horizontais e verticais, acabam ocasionando aquela questão de linha de fulcro, de giro, né? A gente vai deixar essa situação somente em cima do pino. Nós temos a questão da adesividade, né? E o remanescente ao redor desse pino é só resina, né? Você vai montar um núcleo de preenchimento, você vai estar fazendo essa situação. Agora, até quanto que esse núcleo vai suportar, né, essas forças, que é a grande questão. Se você tem uma adaptação da coroa no término cervical, numa altura adequada, que é o efeito férula que a gente fala, você tem essa distribuição de força mais adequada.
Agora, se tem alguns autores que têm estudos científicos em cima disso, pode ser... Gente, existe também uma coisa, criticar sobre estudos, tá? Uma coisa é um estudo laboratorial. Quando você tem um estudo feito apenas em laboratório, avaliando forças sobre uma determinada situação, ele tem um peso X hoje na comunidade científica. Quando você tem estudos de longo prazo, avaliação de vários pacientes em função, a gente chama de estudos clínicos, né? Estudos clínicos a longo prazo, o peso na comunidade científica, ele é muito maior, tá? Então, por mais que a gente veja na literatura científica alguns trabalhos de forma de cunho laboratorial, a gente tem que ter um pouquinho de parcimônia, tá? Não achar assim, poxa, mas esse aqui está dizendo tal coisa, mas combate aquele outro. Tudo bem, a gente pode pegar isso como uma parte científica e colocar para debater, sem problema. Agora, quando a gente tem, né, ou estudos clínicos randomizados, quando você tem uma população X estudado, aí depois você pega um monte de estudo clínico randomizado e sintetiza, e a gente chama de revisão sistemática sobre o assunto, é que a gente vai ter uma qualidade maior sobre determinada situação. Eu vejo, ao meu modo, se a gente não tem o efeito férula para núcleo metálico para pino de fibra de vidro, o risco de você ter uma fratura do elemento anterior é muito grande, tá? Então, toca aí, professor, veja aí o que você diz a respeito. Então, muitos estudos realmente mostram que o ideal é ter o efeito férula, aquele remanescente de 2 milímetros na região cervical, tudo bem. Mas o que eu tenho visto muito na clínica, assim, são profissionais de reabilitação, profissionais da dentística e da prótese, fazendo todos os casos, assim, exclusivamente com pino de fibra de vidro. Eu tenho visto muito isso. Eu no consultório, particularmente, procuro mesclar, mas eu uso muito mais pino de fibra de vidro atualmente do que o núcleo metálico fundido. Agora, se o paciente, voltando ali à pergunta do Giordano, né? Se o paciente ele tem uma estabilidade oclusal, isso vai favorecer e vai ajudar a manter o pino e o dente íntegro, né? Vai diminuir risco de fratura, porque a gente sabe que estabilidade oclusal, dissipação de forças da mastigação é extremamente importante para se ter um equilíbrio, uma harmonia oclusal, né? De qualquer forma, o que eu acredito é que realmente o pino de fibra ele tem cada vez mais sido utilizado. E se a gente for parar para pensar, na verdade, o próprio nome já diz, né? Os dois são retentores intrarradiculares, tanto o núcleo metálico quanto o pino de fibra. São retentores. Para reter o quê? Reter a restauração, né? Se o dente está fragilizado, se ele já tem uma parede mais fina, eu acho que independente do retentor que você escolher, se for para fraturar, o dente vai fraturar. Porque o objetivo, na verdade, é reter a restauração, né? Ele não vai dar mais resistência para a raiz. Isso. Então, eu tenho mudado um pouco assim essa minha concepção. Eu acho que se a raiz está fragilizada, se for para fraturar, eu acredito que vai fraturar independente do pino, né? Mas, então, respondendo à pergunta de Giordano, sim, cada vez mais tem sido utilizado o pino de fibra e mesmo sem a férula, o pessoal tem utilizado e a estabilidade oclusal ela é fundamental para ajudar nessa dissipação, nesse equilíbrio de forças. E aí minimiza o risco de fratura do dente. O que eu vejo, talvez, como vantagem, se você tiver uma força excessiva sobre esse elemento dentário, comparando, né, uma raiz e um elemento dentário que foi utilizado pino de fibra de vidro, que a vantagem é que vai diminuir o risco de fratura da própria raiz, né?
pelo fato do modo de elasticidade do núcleo metálico fundido, né? As meninas colocaram aqui para frente da apresentação delas, que eu achei ótimo, discutir essa questão. Então, você tem um modo de elasticidade, a gente está falando em questão de fratura do elemento dentário, porque eu já vi em consultório a gente chegar, olhar a coroa, né? Você olha aquela coroa do paciente fechada e você tem a raiz. Você só tem a raiz e essa raiz está toda obliterada com material obturador, com resina e pino de fibra de vidro. Já, principalmente anterior, região posterior, se você tem um belo remanescente, pode se utilizar também. Então, o que eu tento passar para vocês, de forma acadêmica aqui, e uma questão de cuidado em clínica no futuro, é que vocês vão observar que quando a gente arrisca, mesmo indo pela literatura, em situações como essa, vocês vão ver que o índice de problemas no teu consultório diminui. Eu acho salutar, vocês que estão iniciando agora, utilizem núcleo de pino de fibra de vidro, né? Vão ter que ler bastante artigo até chegar lá, mas a minha visão hoje, para quem quer ter um certo cuidado, é saber indicar. Se tiver uma boa indicação, se tem um bom remanescente, indiquem, coloquem o pino de fibra de vidro, tá? É uma questão é uma roleta. É uma discussão boa, né, professor? Sim, você pode ver que a literatura não tem consenso, tá? Não tem consenso. O que eu vejo o que vocês têm que minimizar o risco para vocês em consultório. É isso que eu tento passar para vocês. Na beleza? Clínica. Beleza. Então, aqui, a escolha do material cerâmico depende das exigências estéticas e condição inicial do paciente, tá? Eu diria que também financeiras, porque vai gerar bastante custo. Financeiras, com certeza. O objetivo do artigo aqui, né, é relatar a intervenção de um dente escurecido devido à presença do núcleo metálico fundido. Aqui que eu entro na discussão desse artigo, porque ele tá colocando assim como a gengiva escurecida em virtude do núcleo, né? E ele tinha uma coroa metalocerâmica, de repente uma coroa desadaptada, mal indicada da coroa metalocerâmica, a coroa em si acabou escurecendo essa raiz, e não o núcleo. Essa é a minha visão, tá? Restabelecer a harmonia do sorriso por meio de restaurações cerâmicas. Atender às exigências estéticas do caso, levando em consideração as condições iniciais do paciente, como preparo, cavidade adesiva cerâmica, situação oclusal, substrato dentário, cor, quantidade remanescente e relação de reestruturação com os tecidos periodontais, tá? E eu vi aqui, nesse caso, mais à frente, que muitos ficaram com aquela zona escura, não conseguiu reabilitar totalmente o caso para devolver o triângulo vermelho, né, devolver as papilas na posição exata. Então, isso é uma outra limitação e tem uma outra situação que a gente pode estar fazendo para melhorar esses aspectos, tá? É a utilização do provisório por muito mais tempo em cima do trabalho antes de fazer as coroas definitivas, que é uma outra situação, tá? Só fazendo uma consideração com relação a esse último tópico aqui, professor. Atender às exigências estéticas do caso. Como que a gente vai conseguir atender a exigência estética, pessoal? E aí isso vai remeter à nossa última aula que a gente teve, a aula presencial, que foi sobre o quê? Sobre os princípios de preparo, né? A gente falou sobre princípios estéticos, princípios biológicos e os princípios mecânicos. Estão lembrados, né? Então, a gente falou de retenção, estabilidade, a gente falou de preservação do espaço biológico, a gente falou de escolha do material, do preparo adequado, a linha de término. Então, a aula passada, ela foi fundamental para a gente chegar aqui nesse artigo agora. Tem as imagens logo em seguida aqui, para a gente discutir, mas ela foi fundamental para a gente chegar a olhar o caso clínico e ter uma certa crítica com relação a isso, começar a enxergar como clínico, tá? Vamos lá. O aluno me perguntou que, professor, tivemos dificuldade de encontrar artigos que falassem sobre pino metálico, né? Porque ele é uma coisa mais retrógrada, né? Ele é antiestético. Hoje, toda a população e a maioria das pessoas caminham para o estético. O problema é achar um estético
que tenha, de repente, um módulo de elasticidade mais próximo da dentina, e que também não tem o risco de friabilidade, de fratura. Infelizmente, hoje, 100%, com uma qualidade, se alguém conseguir achar algum material que seja igual ao módulo de elasticidade da dentina, tá rico, que seja de fácil utilização, de fácil comercialização, aí, meu amigo, seria o ideal. Nós não temos, Então, o módulo de elasticidade e a questão de estética do pino metálico é que realmente hoje torna difícil o estudo. O que poderia ser feito sempre é achar estudos comparativos, Aí seria interessante procurar. Eu quero fazer uma pergunta para o grupo. Charline, a Camila ou o pessoal ali. Boa. Com relação aos pinos, qual pino vocês acham, ou que vocês leram, tem o módulo de elasticidade mais próximo da dentina? O pino de fibra de vidro ou o núcleo metálico fundido? Alguém pode responder? O pino de fibra de vidro. O pino de fibra de vidro. Então, ele tem um módulo de elasticidade próximo ao da dentina, E isso é muito bom, porque ele imita a dentina de uma certa maneira, Como se fosse o tecido dentinário. Então, a força que incide sobre o pino é basicamente a força que iria incidir sobre se tivesse dentina ali na região, tá? E o custo também, professor? Pode falar. Pino de vidro, o custo é bem menor, Do pino de fibra? Do que você fazer um núcleo metálico fundido. Tem que pôr na balança, Porque assim, o núcleo metálico fundido vai para o laboratório, volta, a gente tem alguns custos extras, A gente tem a vantagem que o pino de fibra de vidro, ele é colocado imediatamente, ele é instalado imediatamente na boca do paciente, Ele é feito diretamente, então isso é uma vantagem. E o custo dele, ele é barato, ele é relativamente barato, também seria uma vantagem. Essa técnica de instalar e a questão de instalar o núcleo imediato, eu vou tentar passar para vocês terem noção disso na hora na cadeira clínica, Se vocês fazem um restabelecimento imediato dessa parte interna, instalação com núcleo de fibra de vidro ou qualquer outro núcleo comercializável, Quando vocês fazem isso, vocês restabeleceram a parte interna para sustentar a nossa futura coroa. O que vocês têm que fazer imediatamente após instalar esse pino? Camila, Fernanda, Charline e Andressa. Desculpa, eu não entendi. Você instala o pino de fibra de vidro, certo? Certo. Você falou que tem um custo relativamente barato comparado Isso é uma vantagem desse pino de fibra de vidro. Você instalou ele imediatamente, se preparou, deixou ele perfeito. O que vem na sequência? Depois você tem que fazer o preparo da coroa. Você já, automaticamente que você instalou esse pino, você já sobe e faz o preparo, correto? Certo. Certo. E o que você tem que fazer na sequência daí? Você vai mandar o paciente para casa sem nada? Não, vou instalar o provisório. Provisório. Claro. Bem. Exato, provisória. Aí que entra outras situações, eu não sei se eu já caí nisso na parte teórica, da questão dos provisórios. Os provisórios têm uma importância fundamental. Não é apenas estético, tá? Vocês vão observar aqui, e no final até desse artigo aqui, vocês vão observar que eu acho que poderia ter sido feito alguns trabalhos a mais para melhorar o resultado estético, que é o manejo do provisório. Então, vocês instalam um provisório imediatamente, o paciente, isso eu vejo como realmente uma vantagem no pino de fibra de vidro. Instalação do pino, já o preparo do remanescente, e você automaticamente vai ter que dominar alguma técnica, ou de resina, que você pode fazer, professor, com bisacrílica, ou você pode dominar a técnica da bolinha, do pincel, ou você pode utilizar dente de estoque. Então, são N situações que vocês vão ter que fazer nesse momento para mandar o paciente embora, tá?
e ter uma estética restabelecida imediatamente, tá? Vamos tocar o barco. Vamos lá. Ó, o caso clínico aqui, ó. Né, professor? O escurecimento dessa área aqui, ó. Você está vendo a minha flechinha mexendo aqui, ó? Sim. Professor, está vendo a minha flechinha mexer aqui no desenho? Sim. Então, beleza. Então, aqui nessa área, né, primeiro que você tem uma perda de volume, né, ósseo nessa região, comparado às outras áreas, e segundo, o escurecimento de toda essa área aqui, tá? Nós temos nessa área uma coroa metalocerâmica, tá? Então, isso aqui que acontece. Então, qual a queixa do paciente? Margem gengival acinzentada, insatisfação ao sorrir. O paciente é feminino. Aqui nós não temos, a gente só tem a foto da abertura do sorriso, não tem a foto, a gente não observa o ênfise gengival aqui nessa fotografia, tá? Isso que é muito importante também, gente, tá? Aqui nós temos o raio-x inicial. Deixa eu tirar meu visorzinho daqui. Olha aqui, nós temos nessa área, aqui no elemento 12, a questão, se vocês observarem aqui, ó, vocês têm um distanciamento de 2 milímetros, está respeitando o espaço biológico, né? Agora tem que observar se na face vestibular não está muito próximo ao metal dessa linha linha óssea, que também pode ter permitido o escurecimento dessa gengiva. Mas se vocês observarem, o núcleo, ele está bem indicado, né? Com relação a única questão que nós podemos ver aqui, ele tem mais ou menos uns 3 milímetros de remanescente aqui no ápice, mas tem um distanciamento de aproximadamente de 4 a 5 milímetros do ápice aqui desse núcleo. Então, ele está bem indicado. Eu quero saber de vocês, pessoal da equipe, o que pode acontecer nessa situação quando vocês tiverem um paciente que chega radiograficamente igual a situação aqui. Vocês querem resolver o problema como dessa paciente. Mas qual que é o risco para vocês? Fernanda, Camila, Andressa, Charlene. Tirar o pino, eu posso fraturar a raiz. Isso é o risco, certo? Aí eu vou ter que fazer a extração desse dente. Uma sugestão, eu não sei, talvez fazer em vez de pôr o metal, substituição do pino de vidro, tentar substituir só a coroa pelo metal free para manter esse pino que está bem adaptado. Essa é uma possibilidade, né? Quem observar essa raiz aqui, ó, é claro que existem técnicas para remover esse núcleo, né? O que a gente pode estar utilizando? Ultrassom, né? Brocas carbide, que é um perigo altíssimo que você vai usar em alta rotação. Então, o que vocês vão ter que fazer com esse teu paciente? Olha, nós podemos... Não acredito. Gente, daqui 10 minutos vai encerrar a reunião de volta, eu vou ter que abrir outro link. Alô? Tá. Não, vamos seguir mais um pouco. Vocês estão indo aí? Estão, né? Estamos. Então, beleza. Ué, cadê minha apresentação? Mas isso que o professor Enéas falou, eu até ia fazer um comentário, assim, porque o artigo, ele mostra como que foi feita a remoção do pino, né? Ele cortou a coroa e, em seguida, com o auxílio de um porta-agulha, ele removeu a coroa e o pino, que é extremamente perigoso e tem um risco de fratura alto. Não sei se vocês estão ouvindo. Sim. E o ultrassom, pessoal, eu acho que seria uma das maneiras de remover o pino e que tem uma maior, digamos, previsibilidade, tá? Tem um risco menor de fraturar. Porque dependendo do movimento que você fizer com o porta-agulha, se for um movimento muito intempestivo, assim, vai fraturar.
E o ultrassom, ele usa o quê? A vibração para quebrar o cimento e fazer o deslocamento do pino, né? Então, a gente acaba tendo um risco menor de fratura. Eu achei um pouco perigoso o autor ali, o clínico, lança a mão do porta-agulha para remover o pino. Professor, você viu aqui no exame radiográfico a sugestão ali de lesão periapical inflamatória. Sim. O que você diz a respeito disso? Então, foi feito a remoção desse pino e, obrigatoriamente, é indicado ali fazer, nesse caso, o retratamento endodôntico, né? Provavelmente, pessoal, houve alguma contaminação que gerou essa lesão inflamatória. Talvez uma das possibilidades, não sei se vocês observarem ali no dente 12, radiograficamente, o remanescente de gutta-percha, ele não tem 4 milímetros. Isso pode ter gerado uma infiltração. E aí acabou recontaminando, né? Então, tem que fazer o retratamento endodôntico e a confecção do pino, né? E basicamente seria isso. O que eu senti falta, professor, não sei se você sentiu falta ou se as meninas também sentiram falta disso, foi uma radiografia pós-operatória. Uma radiografia pós-tratamento de canal. Volte em um segundinho, peraí. Pode continuar, professor. Tá bom. Foi uma radiografia pós-tratamento de canal e pós-instalação de pino. Não sei o que as meninas acharam disso, se observaram isso, querem comentar alguma coisa? Também, a gente viu que não tinha essa radiografia, porque, queira ou não, é um documento, né, que você pode deixar arquivado para a segurança do dentista, né? E é uma comprovação que o seu tratamento está correto também. Exatamente. Além de ser uma documentação, né, você tem que observar ali se o pino ficou bem adaptado, se o tratamento de canal foi bem conduzido. Então, professor, diga. Alguém está comentando aqui que a indicação de coroa indireta, de coroa, que é a coroa de zircônia, pessoal do grupo, essa coroa é de zircônia ou de coroa metalocerâmica? Está indicado. Metalocerâmica. Então, eu vou pedir para minha colega mandar aqui para mim. Zircônia. Eu não entendi a pergunta. Tem as fotos ali. Vamos seguir, acho que daqui a pouco já esclarece. O que eu vi no trabalho lá era tudo metalocerâmica. Então, o que aconteceu aqui? Então, foi feito plano de tratamento, coroa provisória em resina acrílica, né? Autopolimerizado entre 11 e 12. Tratamento endodôntico do 12, porque tinha uma sugestão de lesão inflamatória no ápice. Retentores intracanais de fibra de vidro, né? Coroas cerâmicas com cope em disilicato de lítio, né? Vocês vão ver que a coroa de disilicato de lítio ela pode ser feita de duas formas, ok? Ela pode ser feita a coroa total direta prensada ou, como ele sugeriu aqui, com copings em disilicato de lítio, tá? O coping, isso vai diferenciar para vocês, né, nessa prova do coping. Tem casos que eles fazem direto a coroa total e mandam para vocês provarem, ok? Então, uma técnica é prensada direta e a outra técnica que a gente chama de cutback. É como se fosse a coroa metalocerâmica, só que a aplicação em cima do coping de silicato de lítio. Tá? Aqui. Beleza. Olha lá. A coroa de zircônia. A coroa de zircônia. Muito bem. Zircônia no comentário fundido dente 11. Então, tem uma explicação técnica para isso aqui lá na radiografia. Olha aqui, ó. Aqui não dá para aumentar. Olha o tamanho desse núcleo aqui, ó. O que pode sugerir isso?
O que as meninas acham que é Isso. por que esse escurecimento na margem gengival ali? O que vocês acham que pode ter acontecido? Ou se alguém quiser comentar também, não só o pessoal, as meninas. Ninguém? Pode ter sido uma má adaptação ou não ter feito um revestimento com cerâmica. Pode. Além disso, pode ter acontecido o quê? Uma retração gengival, uma recessão da gengiva, né? E aí acontece uma infiltração marginal e acaba expondo. Outra situação, às vezes o biotipo gengival do paciente. Se esse paciente tem um biotipo gengival mais fino, uma gengiva mais fina, também predispõe ali um defeito estético na região de margem, né? Então, é muito importante também, durante o exame clínico, vocês avaliarem o biotipo gengival do paciente. Se ele é fino ou se ele é grosso, espesso, né? Isso também pode influenciar na estética depois. Tem uma coisa importante, professor, que o núcleo metálico fundido pode ter a adaptação dessa coroa de zircônia, né? Favorecer o quê? A migração de saliva, né? E automaticamente a liberação de íons metálicos pela raiz. Mas se você observar aqui nessa figura, olha a espessura desse núcleo, né? Então, a quantidade de dentina que tem e o fato de você oxidar esse material vai liberar íons metálicos e automaticamente aferir o problema na gengiva. Por que acontece, pessoas? Se isso eu quero que vocês raciocinem. Não é todo núcleo metálico fundido que vai fazer o escurecimento dessa área. Algum problema tem. O que a gente consegue observar radiograficamente? Nós temos um núcleo muito espesso, não respeitando aquela ideia dos dos terços da raiz, né? Você tem, de repente, uma coroa desadaptada que leva a essa situação aqui, tá? De escurecimento dessa área aqui. Entenderam isso? Então, sempre tem uma situação. O que eu quero dizer para vocês é assim, poxa, por que chegou ao escurecimento dessa raiz? Tá? Foi removido com porta-agulha, o que é um perigo, né, professor? Com um pino tão espesso. E comprido também. Alguém quer falar alguma coisa? Professor, no começo ali... Quem está falando? A Mari. Mariana. Vai cair, um minuto. A reunião. Então, gente, vai cair a reunião de novo. Volta em outro link, viu? Eu vou abrir outro link de novo. Pode falar, Mari. Desculpa. Vamos ver se dá tempo. Eu tinha lido ali no próprio artigo sobre eu tinha visto no próprio artigo sobre a coroa de zircônia, por isso que eu comentei ali do lado. Mas será que esse escurecimento aí também não é relacionado àquele afundamento na região do 12, que o professor Enéas comentou?